Amados, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, profeta Jeremias, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1 também. A vocação e primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Diga, ele me conhece. Antes. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Diga, antes. As nações te dei por profeta. Quero cumprimentar o pastor Roberto José dos Santos, nosso pastor presidente. Cumprimentar o pastor Josué Moraes, que é o superintendente da juventude, representando o pastor presidente em todo o estado. Cumprimentar o Felipe, que é o vice-superintendente, demais companheiros que estão aqui na minha retaguarda, pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros. Eu vos cumprimento no Senhor. Cumprimento você, jovem, moça, rapaz, você que veio de perto, de longe. Louvado seja Deus pela sua vida. Cumprimento você que está nos assistindo através do canal do YouTube. Esta é uma noite muito especial. Nós estivemos ontem à noite aqui e as palavras não conseguem descrever aquela atmosfera gostosa que nos envolveu na noite de ontem. E eu louvo a Deus por isso. Sem delongas, vamos à reflexão da palavra de Deus. Nós lemos no profeta Jeremias, um dos grandes profetas usados por Deus. Ao mencionar os profetas da Bíblia, é impossível falar de Jeremias sem arremeter ao próprio Jeremias. O ministério de Jeremias tem a marca registrada da pessoa de Jeremias. Eu acho isso extraordinário. E quando a gente encarna a missão, a gente se confunde com ela, se mistura com ela. Jeremias é essa pessoa que se nos apresenta exatamente assim, do jeito que o texto o traz. Não existe maquiagem, ele é profundamente honesto com a sua humanidade, ele não tem medo de ser quem ele é. E aí a gente percebe muitos traços da vida e da personalidade de Jeremias que a gente consegue amá-lo. Ele é um misto de comprometimento e de emoções à flor da pele. E o contexto onde estes eventos históricos acontecem são contextos os mais diversos. A gente consegue encontrar um contexto geral, onde algumas nações lutavam pela supremacia mundial, como, por exemplo, há 300 anos a Síria estava no vale do norte do Eufrates. A Síria havia dominado o mundo, mas agora estava enfraquecida. O Egito, no vale do Nilo, que governou por mais de 1000 anos, tinha sido uma superpotência mundial, decaíra. E outra vez se mostra ambiciosa. A Babilônia, no vale do sul do Eufrates, tornava-se poderosa.
e essas 3 nações guerreavam pela supremacia mundial. A história vai nos mostrando que a Babilônia venceu a Assíria em 609. 4 anos depois, esmagou o Egito na Batalha de Carquemes. E por 70 anos, a Babilônia governou exatamente os 70 anos de cativeiro. Como Deus orquestra os fatos da história. A gente passa a ter a impressão de que Deus levantou a Babilônia e empoderou a Babilônia do jeito que estava, apenas para que fosse um instrumento de correção para Israel, para Judá e para Jerusalém. Pois casa exatamente a quantidade de anos em que a Babilônia reinou. No contexto local de Israel, o reino do norte havia caído. Restava apenas Judá e Jerusalém. Israel estava sitiado por estas nações, embora que a supremacia estava sobre a Babilônia. Mas Israel vivia geograficamente ali cercado. Não havia uma guerra declarada contra Israel. Parecia haver um tempo de folga. E o tempo mais perigoso na vida da gente é um tempo de folga. Parece que a gente não funciona bem na folga, tem que ser no acocho. E Israel vivia esse tempo de prosperidade, de folga, de liberdade. E isso tudo provavelmente criou em Israel, enquanto nação, representado, lógico, pela sua liderança, desde a liderança da monarquia até mesmo a liderança representada pelos sacerdotes e pelos profetas. O fato é que Israel passou a ficar realmente relapso com Deus, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com o querer de Deus, com a vontade de Deus. E esse comprometimento com Deus foi se tornando uma coisa frouxa na vida de Israel. E quando se instalou essa frouxidão na aliança e na vida de Israel com Deus, começou a se infiltrar e a possibilitar que entrasse na vida de Israel, no costume de Israel, na cultura de Israel, elementos de outras culturas. Israel passou a querer viver a cultura de outras nações. Estava bem próximo ali às nações de Israel. E Israel passou a fazer negócios, Israel passou a assistir melhor, a admirar melhor os costumes das outras nações, e parecia que a palavra de Deus, parecia que o culto a Deus, parecia que a rotina de Deus passou a ser uma coisa enfadonha para Israel. Israel passou a, talvez, justificado por uma possível busca por uma riqueza cultural, passou a se misturar com outras nações, a assimilar os costumes, a criar casamentos mistos, e quando se deu por conta, Israel estava completamente diluído na sua identidade como um povo de Deus. Isso aconteceu de modo paulatino, vagaroso, silencioso. Como a gente precisa ser atento às coisas ao nosso redor e ao nosso próprio coração. Como o exercício da reflexão, da oração, pode possibilitar para que a gente tenha sobre a gente mesmo e lance um olhar crítico sobre a nossa vida. É preciso lançar sobre a gente esse olhar para averiguar o nosso coração, para averiguar a nossa vida diante de Deus. É preciso ter a palavra de Deus como espelho constantemente. Eu não posso confiar no meu sentimento. Eu me sinto bem, então eu estou bem. Nem toda vez que eu me sinto bem, eu estou bem. O referencial de avaliação para mim é a palavra de Deus. Eu não confio no meu coração, eu não confio no olhar do outro, eu não confio nos meus sentimentos. Eu preciso recorrer à palavra de Deus. Ela é espelho que reflete o caráter de Deus para a minha vida. Israel foi se esquecendo disso.
Toda vez que a gente se afasta da palavra de Deus, a gente vai perdendo a nossa essência, a gente vai perdendo a nossa sensibilidade e concomitantemente a isso, a gente vai criando na gente características que não delineam, que não definem a vontade de Deus para a nossa vida. De fato, esse deve ser um exercício diário, sempre a palavra de Deus. Estás vendo alguém se diluir espiritualmente, se deformar espiritualmente? Faz um teste, pergunta a ele, qual foi a última vez que você foi à palavra de Deus? Leu a palavra de Deus? O nosso contato com a palavra de Deus é exatamente esse mecanismo de se aferir a nossa espiritualidade e não tem outra coisa. Palavra de Deus e oração sempre é o remédio para a cura espiritual. Aí você pode, talvez, alegar um monte de coisas, mas é a palavra. É a palavra. Qual a importância que você tem dado à palavra no seu dia a dia? Porque o diabo quer brecha. Brecha. Enquanto Deus quer lugar, o diabo quer brecha. Deus não gosta de brecha. Ele gosta de lugar. Quem veio dar lugar de verdade aqui? Aleluia. Mas o diabo precisa só de uma brecha. E a brecha nem sempre está ou começa a partir de uma ação rebelde, mas da minha apatia à palavra de Deus. A minha apatia e afastamento da oração, isso vai fazer com que eu dê ao diabo a brecha que ele precisa para, a partir daí, criar um abismo. Então, não são terremotos que faz afundar uma vida espiritual, mas pequenas infiltrações. Israel estava permitindo essas infiltrações. E um abismo chama outro abismo. E isso vai crescendo e vai tomando forma. E ao mesmo tempo em que um sentimento de naturalidade se instala no meio do povo, e todo mundo achava isso comum e natural, e quando Israel menos percebeu, eles já estavam levantando altares a Baal, já estavam queimando incenso a Azera e a outros deuses, e Deus denuncia e diz: o número de deuses no meio de vocês é maior do que o número de cidades. E o Deus que nos ama até o ciúme, o zelo, o cuidado de Deus. E eu quero dizer a vocês que Deus sabe chamar a nossa atenção quando Ele quer. Às vezes o pai não sabe, a mãe não sabe, já não tem mais o que fazer sobre aquela menina, aquele menino, mas Deus diz assim: eu sei chamar a atenção dela, eu sei chamar a atenção dele. Israel se corrompe e vai por um caminho escorregadio e tortuoso. Tem inveja das outras nações. Se instala aquilo que a gente já chamou de teologia da prosperidade. Israel queria a riqueza, queria ser famoso. E a Bíblia diz que, além da idolatria e além desta teologia da prosperidade, Israel se tornou materialista, deixou de confiar em Deus, se afastou das palavras do Senhor. Além disso, se instalou esta falta de amor entre as pessoas, de modo a possibilitar a indiferença social, a injustiça social, a exploração pelo mais pobre. A riqueza de Israel não era distribuída de modo justo, o estrangeiro não tinha lugar, aquele que não tinha pátria não tinha lugar, a viúva não tinha respeito, o órfão não era considerado, e a injustiça social era grande, e isso provocou a Deus. Era a geração dos escândalos. O sacerdote era corrompido, idólatra.
não salvaguardava a pureza do culto. Era a função guardar a pureza do culto. Mas começou a se misturar. O profeta era corrompido, ganhava subornos, era ambicioso. E além de idólatra, ensinava o povo a idolatria e estabelecia este senso de naturalidade, fazendo o povo pecar, fazendo a manutenção do engano no meio do povo de Israel. Gente que, conhecendo a palavra, vivia contra ela. E Deus fala de uma cobrança. A quem muito dá, muito pede. Vai ser cobrado. Diga, Deus cobra. Israel existia enquanto culto e existia enquanto Estado. O Estado continuava, a política continuava, o governo continuava, o culto continuava, o templo continuava, a arquitetura litúrgica era a mesma, mas não havia mais essência. Era um culto de aparência. E Deus não aceita a aparência. Deus aceita a essência. Aleluia. Era o culto da incoerência. Levantando mão, som, música, a liturgia, tudo certinho. E Deus olhava o coração. Não me agrado. Mas está tudo bem. Olha o coral. Olha ali o sacerdote. Tem até profecia. Eu não me agrado. Eles começaram a criar uma confiança no templo. Vamos fazer manutenção do templo, conservar o templo, conservar a estola sacerdotal, conservar o culto levítico, e isso já está bom. Era como se passar pela porta do templo, era como se passasse um portal, aonde eu lá é uma dimensão, e quando eu entro no templo é outra dimensão. Não existe dimensão diferente, existe a presença de Deus. O que existe é legitimidade de culto, é integridade de coração. Não há nada de mágico aqui neste lugar. Mágico é a presença de Deus aqui, que no culto não encontra nenhuma incoerência. O culto e a vida e o culto. Porque culto é vida, e vida é culto. Porque no Evangelho, o viver é Cristo, e o existir é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É muito mais do que uma geografia, é muito mais do que uma arquitetura, é muito mais do que aparência, é a essência de Deus na vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eles confiavam no templo. Aí um dia Deus disse a Jeremias: vá para a porta do templo e comece a gritar na porta do templo e diga a eles que eu não me agrado. E Jeremias era essa voz solitária que ia sozinho para a porta do templo, ser a voz do contradizente, ser a voz dissonante no sistema, e começava a dizer: vocês pensam que porque saíram do templo está tudo bem? Eu vejo a injustiça, eu vejo todas as coisas, eu não me agrado. Quando eu era menino, a gente tinha essa linguagem, e no interior existe isso. Fulano está engolobando cicrano, né? Esse negócio, né? Pronto, ninguém engoloba Deus. Não. Alguém pode até enganar o homem, mas a Deus não. A Deus não. Eu tenho um chamado e uma vocação para ser
Eu sou convocado a ser em Cristo Jesus. Independentemente do reconhecimento de alguém, eu só vou convocado para ser. É por isso que Deus disse: eu sou. E que eu sou é esse? Alguém começa já a entender de imediato que isso se refere ao poder de Deus. E pode até se referir ao poder de Deus. Mas existe uma compreensão. Deus disse: eu sou. Quer dizer, eu sou o que eu sou. O que eu sou, sou aqui. O que eu sou aqui, sou ali. O que eu sou ontem, eu sou. O que eu sou hoje, eu sou. O que eu sou amanhã, eu sou. E Deus não conjuga o verbo quando se refere a Ele em tempos passados ou pretérito. Eu sou presente. E o que eu sou é isso. Deixa eu lhe dizer, Deus está dizendo hoje: eu sou o que sou, porque eu sou autêntico. Sou o mesmo. Eu sou o que sou e só me relaciono quem é, com quem é. Porque se não for, eu não quero. Eu não quero. Eu não sei como você está, mas traga a sua demanda do jeito que você é. E eu duvido que tu sejas rejeitado. Se é autêntico, se é verdade, pode ser a história mais medonha. Mas se isso é verdade, traga a sua demanda. Porque eu sou o que eu sou, só me relaciono com quem é. Com quem é. Segura aí um pouquinho, tem umas coisinhas aqui. Eles adoravam a Baal, ofereciam incenso, sacrificavam e depois estavam na casa de Deus. Diga misericórdia. E você acha que não existe isso hoje? Eu preciso ser coerente com a graça de Deus na minha vida. Eu preciso assumir aquilo que eu creio em nome de Jesus. Aquilo que eu creio não pode ficar numa dimensão subjetiva, incorpórea, sem cara, sem cheiro, sem cor. Aquilo que eu creio precisa assumir concretude em nome de Jesus, porque ninguém engana a Deus, ninguém engana a Deus, e Deus está chamando você hoje para esta conversa. E havia muitos profetas ricos, sacerdotes ricos, se fosse hoje em dia, andando em carrões, vivendo de luxo, com muito dinheiro no bolso, por causa do suborno. E algumas pessoas que questionavam certas incoerências que percebiam, e eram poucos, porque o povo começou a pensar do mesmo jeito. Aí eles começavam a dizer: nós somos homens de Deus, está tudo bem, nós temos o templo do Senhor, nós somos descendência de Abraão. Deus não é relicário. Se houver incoerência, Deus não é colecionador de relíquias. Eis que eu faço novas todas as coisas. Não adianta eu querer lembrar histórias do passado, se a minha presença hoje não assume essa integridade que eu sou convocado a assumir. Eu sou convocado a assumir esta integridade, e eu não posso ser incoerente com a voz que me chama para ser íntegro. Louvado seja o nome de Jesus. E Jeremias sabe que nesse tempo precisava-se de um profeta que tivesse uma abordagem franca, direta, que mexesse nas partes neurais. Sabe, sinceramente, se eu tivesse de ser um profeta,
Eu não queria ser um profeta naquele tempo. Era muito difícil. É muito bom você ser levantado num tempo em que está tudo organizado, está tudo bem. É muito bom. Mas num tempo como esse, era difícil ser profeta. É por isso que Jeremias diz: não, Senhor, eu não sei nem falar. Porque aquele que não sabe as implicações do chamado se oferece logo. Mas quem sabe, olhe na Bíblia, os grandes homens de Deus tentaram dizer não. Moisés disse não. Davi também não queria isso. E você que está aqui nesta noite, e o Espírito de Deus fala ao teu coração e te lembra das promessas que Ele te fez, de uma chamada específica. Quantas vezes você não quis, você tentou desistir, mas a palavra de Deus veio a ti hoje, em nome de Jesus. Veio a ti a palavra de Deus. Sabe, deixa eu lhe dizer, aquele tempo precisava de um profeta que não se importasse em ser impopular. Não se importasse. Porque a gente faz aquela política sempre, é ou não? A gente quer estar bem, a gente quer tratar bem, a gente... É ou não? E é bom isso. Mas aquele tempo, sob tais circunstâncias, Deus precisava de alguém que tivesse essa voz do contraditório e que não se importasse em ser impopular, que a mensagem não fosse aceita, popularizada, recebida de bom grado. Deus precisava de alguém com a capacidade psicológica e espiritual de lidar com o contradizente, com o não, com a rejeição. Eu quero dizer uma coisa a você: Deus está preparando jovens aqui. Deus está lapidando corações jovens para lidar com estas coisas em nome de Jesus. Deus precisava de alguém que não se importasse em ser um fracasso. Não se importasse. Será que você se importa em não ser um fracasso? Ou em ser um fracasso? Ninguém quer ser um fracasso. Mas Deus precisa de gente que não se importe com isso, em ser um fracasso. Porque se você olhar direitinho, Jeremias era o profeta pobre. Era ou não? Solitário, sem público, sem púlpito, sem templo, sem ouvidos. Ninguém queria ouvi-lo, sem popularidade, sem notoriedade, sem fama, sem nada, absolutamente nada. E todo mundo rejeita um perfil ministerial desse. Mas naquele tempo Deus dizia a Jeremias: não se importe com eles, não se incomode com eles, olhe para mim, não se importe com o sucesso, seja fiel a mim e eu vou lhe usar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou dizer um negócio a você, eu vou lhe dizer. Se tiver caneta, anote isso aí. Está vindo agora. A missão nem sempre representa felicidade. Esse romantismo na vida, eu quero ser feliz, isso é conversa, eu quero cumprir a minha missão. E a missão, às vezes, exige de mim tudo, que eu me entregue. Implicações nas dimensões as mais variadas da minha vida. A missão mexe com o teu tempo. A missão exige tua atenção. A missão exige investimento. A missão mexe com o teu dinheiro, com o teu salário, com a tua renda. Tu precisa mostrar a tua integridade na tua missão com esta fidelidade. A missão não fragmenta a gente, é tudo. Eu fui engolido por isso e eu não tenho opção.
Jeremias é esse indivíduo que não está nem aí. Às vezes tem umas crises assim, porque ele é dotado de uma personalidade profundamente melancólica. E isso aparece em diversos textos. Porque Deus precisava concomitantemente também de alguém que sentisse, de alguém que tivesse coração. E muitas vezes o sentimento do qual Jeremias era possuído fazia parte de um compartilhar do sentimento de Deus em relação a Israel. Isso aqui engole a gente de um jeito que a gente nem imagina. Você está fazendo plano para ser feliz. Você é alguém muito romântico na vida. Está fazendo sua própria cartilha, seu caminho. Deus disse a Jeremias: eu não quero nem que você case, nem que tenha filhos nesse lugar. Aleluia. Eu quero que você pegue um cinto, amarre na cintura, não tome banho, vá daqui até tal lugar. Era aproximadamente uns 6 meses andando. E quando chegar lá eu faço o quê? Meto a cara dentro de uma rocha, dentro de uma brecha. E aquilo será uma figura profética para o meu povo. Veja como envolve a vida da gente. E Jeremias disse assim: eu vou. Não é para casar não? Não quero não. Então, amém. Então quando as meninas olhavam para ele, ele dizia: não posso. Deus me chamou para um negócio bem diferente. Mas ele era feliz. Isso é o que menos importa. Você entende? Você entende? Porque a felicidade não pode, para a gente, ficar nessas coisas pequenas. Não existe nada melhor do que um coração, uma consciência de que eu estou na vontade de Deus. E não importa o que aconteça, quem me chamou cuida, quem me chamou supre. Eu só sei de uma coisa: aonde eu quero que você responda para mim. Você sabe, né? Se Cristo comigo vai, acabou-se. Você é muito chato, é muito impopular. Você só traz essa mensagem: Jesus mandou, eu não tenho culpa. Às vezes eu sofro com isso, mas Jesus mandou. Jeremias era de Anatote, uma pequena vila de tradição sacerdotal, a 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. E ele tinha formação sacerdotal. A gente percebe isso nos estilos literários que aparecem aqui no livro de Jeremias. Entre prosa e poesia, entre profecias e narrativas históricas, a gente vê uma riqueza, a gente vê uma capacidade enorme de escrever, de ler, de traduzir e de verbalizar os pensamentos e as inspirações de Deus que vinham ao coração de Jeremias, que traduzia fidedignamente aquilo que Deus queria para o povo de Israel, através de cartas, recomendações e livros. Jeremias começou a fazer circular no meio do povo a promessa e a vontade de Deus para aquela geração. Ele era este menino novo, dotado com esta capacidade. E ele, se tivesse de ter algum chamado, seria sacerdote. Mas Deus surpreende Jeremias com um chamado profético. Eu acho que se ele fosse sacerdote, levando em consideração, com todo respeito, o ofício da época, mas era mais fácil. Era ou não? Por quê? Era só seguir o manual. Era ou não? Para todo o procedimento havia um manual. No manual do livro Levítico está lá o procedimento para todas as coisas. Mas Deus queria mais do que uma estola, mais do que uma mitra,
mais do que um dirigente de culto levítico. Deus queria uma voz. Deus quer ainda hoje uma voz. Diga comigo, Deus quer uma voz. É mais do que seguir o manual. E o profeta, às vezes, era a pessoa mais odiada do sistema. O sacerdote, ele ainda tinha todo o aparato. E havia todo um meio de, em última instância, o povo vem buscar a bênção de Deus. Mas o profeta, desde que sendo de fato homem de Deus, era alguém que era temido. As pessoas tinham medo de se aproximar. Quando Samuel vinha no pleno auge do seu ministério, as pessoas tremiam, porque sabiam que ali estava a voz de Deus, e dizia logo: está tudo bem, vieste em paz. E num dia como esse, ninguém queria ser profeta, mas Deus disse assim: eu sei quem eu estou chamando. Ele precisava ouvir a voz de Deus. É mais do que decorar rituais, o manual. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Para ser voz de Deus, eu preciso primeiro ouvir a voz de Deus. Eu vejo muita gente querendo ser voz de Deus, mas não ouviu nada. Tem muita gente se arvorando, como quem diz: assim diz o Senhor, mas não veio a ele a palavra do Senhor. É por isso que aqui no texto está escrito assim: e veio a ele a palavra do Senhor. Aleluia. Sabe, a importância, e há muita importância nas palavras dos grandes teólogos. A importância grande no que Spurgeon diz, ou disse, no que Moody disse, John Wesley, Billy Graham. A importância naquilo que o professor de teologia sistemática diz. A importância naquilo que o professor de filosofia diz. Mas eu não posso ser um papagaio. Eu não posso estar repetindo coisas que já estão por aí. Seja alguém a quem veio a voz de Deus, a palavra de Deus. Essa é a marca do profetismo de Jeremias. E esse é o desafio para nós nesses dias. Em um mundo cheio de ruídos, em um mundo cheio de barulhos, em um mundo em que as pessoas têm medo do silêncio, Deus nos convoca a em silêncio ouvir a voz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Só quem vai marcar a sua geração é aquele que ouviu a voz de Deus, é aquele que ouviu a voz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Quem está ouvindo? Eu me lembro, você se lembra, todos nós aqui ouvimos a voz do Senhor. Até o mais novo convertido deve ter ouvido a voz do Senhor. Mas eu creio também que momentos de crise espiritual se instalam na vida das pessoas. Isso já aconteceu comigo. Parece que o céu está de bronze e eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Há momentos em que o coração parece que fica gélido, glacial, e eu não consigo fluir. E isso parece que é um momento aterrador, e a gente fica com medo, inseguro, a gente não sente chão embaixo dos nossos pés. Mas esta será e é uma noite de restauração. A voz de Deus ecoará na tua alma, na tua vida, no teu coração. As promessas de Deus estão de pé. Deus tem um projeto acerca do qual Ele reaviva no teu coração. Eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci do acordo que eu tenho contigo. Está de pé, assim diz o Senhor. Vivemos nesse tempo de carência. Se escuta tudo, mas não se escuta a voz do Senhor. E eu acho lindo, num encontro como este, eu vejo uma juventude ávida
por ouvir a voz do Senhor. Perca tudo, mas ao fechar os olhos, ouça a voz do Senhor. Sinta a presença do Senhor. Aleluia. Jeremias falava com tanta segurança, e isso é marca registrada do ministério dele, que cerca de 33 vezes se repete a mesma expressão: e veio a mim a palavra do Senhor. E essa palavra não vinha de forma escrita, vinha de modo específico. Era a voz de Deus que ele ouvia ali aonde ele estava. Em nome de Jesus, creia. Você é dotado com a capacidade de desenvolver uma comunhão ainda não experimentada. E eu sou voz de Deus para a tua vida nesta noite. Abre o teu coração. Eu vou te dar uma experiência nova com a minha voz, a minha presença, aí onde você está, assim diz o Senhor. E não importa a tua idade, ouça a voz do Senhor. Sabe, inclusive, quero lhe contar um segredo. A voz do Senhor tem uma paixão por gente nova. Que é isso, irmão? Porque ainda não tem muito nó. Aleluia. Você está entendendo? As coisas que talvez não agradam a Deus ainda não se petrificou. E o fogo da palavra de Deus hoje vai queimar toda a crosta, toda a couraça, tudo aquilo que representa mecanismo de defesa contra o Espírito Santo, fustigado pela minha carne e pelos meus pensamentos. Receba o fogo da presença de Deus, a palavra de Deus, como um fogo, como um martelo que esmiuça a penha. Você vai voltar a pulsar, você vai voltar a fluir, a falar em línguas estranhas, a sentir a presença de Deus. Eu não queria ter nascido num tempo como aquele, porque há uma descrição tão não convidativa. Porque no tempo de Samuel está escrito: e a palavra do Senhor era rara, e não havia visões, misericórdia. Mas Deus teve um menino naquele tempo. Mas não foi Ana não, Deus deu a Ana, mas era de Deus. Deus teve um menino naquele tempo. Cadê os meninos de Jesus? Os meninos. As meninas, cadê as meninas? Cadê as meninas? Você foi chamado, é convocado para este tempo, em nome de Jesus. Não seja covarde, não seja medroso. O Espírito de Deus te chama, Ele te convoca para este tempo. A palavra é rara, não tem visão, mas eu levanto você. E antes que a lâmpada do Senhor apagasse, o menino ouviu a voz de Deus. Entrou no quarto dele. A voz de Deus entrou aonde? No quarto. Quarto é intimidade. Você entende? A voz de Deus na tua intimidade. A voz de Deus aí onde você constrói seus planos. A voz de Deus aí dentro, quebrando. A voz de Deus esmigalhando coisas que se instalaram, estabelecendo um tempo novo, uma nova atmosfera, um novo ar. A presença de Deus está entrando aí hoje, em nome de Jesus. Entrou no quarto, chamou pelo nome. Você entende? Jeremias, ele disse assim: ainda antes. Aleluia. Antes. Aí depois disse de novo: ainda antes. Eu e você, eu te conheci. Ainda antes, eu te levantei. Ainda antes, você não tinha consciência de si mesmo. Eu já decidi coisas sobre você, rapaz. Você não era o que você é, dotado de vontade, mas eu tenho uma vontade para você. Hoje eu confronto você com aquilo que eu decidi antes.
Antes. E é interessante que era só um menino, mas a voz de Deus entrou no quarto. No outro lado tinha gente que tinha experiência, mas não tinha a voz de Deus. Oh, como Deus se agrada dos meninos que dá lugar. Eita, como Jesus se agrada das meninas que dá lugar. Eita, como Jesus quer entrar na tua intimidade. Eita, como você está atraindo a presença de Deus para o teu quarto, para a tua vida. Jesus está gostando, vendo você se abrir, se dilatar, vendo você possibilitar que esta presença entre. Tira o medo do teu coração hoje. Tira o medo do teu coração hoje. Tira o temor do teu coração. Eu sou o Senhor. Conheço você antes. Escolhi você antes. A minha voz não é estranha. Eu não sou alienígena. Eu sou o teu Pai. Eu te escolhi. Eu tenho um propósito. Eu te chamei. Eu te remi. Eu te comprei. Eu conheço o teu coração. Eita, Jesus. Você não pode ficar indiferente a esta voz. Você não pode ficar alheio a esta voz, em nome de Jesus, que te convoca hoje. Aleluia. Dá para virar, dá para virar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Estás pensando que a vida em Deus é constituída de casualidades? Estás pensando que a tua vida é um conglomerado de acidentes? Estás pensando que o teu Deus não é Deus de projeto? Não é Deus de vontade, de planos? Não era nem um feto, e ele disse, eu conheço. E ele vai ser o quê? Eu já sei, já defini tudo. Jesus está dizendo, eu já preparei tudo. Eu só preciso que você confie em mim. Eu só preciso que você me adore. Eu só preciso que você se entregue nas minhas mãos. Eu tenho tudo pronto. Que coisa linda, Pastor Roberto. E o Senhor é experiência viva disso. Saber que na nossa idade tenra a gente pode se lançar sem medo na mão de um Deus responsável, que tem tudo pronto, um Deus que não improvisa, um Deus que não é tomado de surpresa, um Deus que não faz arranjo e nem emenda. Quando eu nasci já está tudo certo. Jesus está dizendo, está tudo certo, mas você não se aquieta. Seu coração não se pacifica em mim. Você me atrapalha com seus medos, com suas fugas, com seus planos. Aquieta e saiba que eu sou. Eu não preciso de nada e nem de ninguém. Aleluia. Oh, meu Deus, quanta inquietação. Quanta pressa. Quanto cuidado. Até parece que teu Deus é um Deus mínimo. Até parece que teu Deus deixa cair o vaso da mão dele por acidente. Eu vou dizer umas coisas aqui. O meu Deus é Deus de estratégia. Meu Deus é Deus de projeto. Ele é arquiteto
da vida humana, da história humana. Foi Ele que me criou. Ele sabe como eu funciono. Ele sabe aonde eu funciono. Ele conhece o tempo de eu operar. Ele conhece o tempo de eu agir em nome dEle. Ele conhece as minhas necessidades, os meus sintomas silenciosos que ninguém consegue ouvir. Ele escuta. Aleluia. Adão apresentou um sintoma que ele não sabia nem como chamar o sintoma. Foi, irmão? Hoje a gente diz assim, o sintoma era a falta de mulher. Falta da mulher. Mas ele não sabia porque isso nem existia. Esse negócio de mulher nem existia. O que existia era um sintoma. Meio capenga assim, meio... olhava para as coisas assim. Aí Deus disse, eu já sei o que é. Aleluia. Olhe, Ele não precisa colocar você numa máquina assim que envolve, para poder saber. Está escrito assim, de longe. De longe. De longe. O cara está meio assim, de longe. Aí ele diz assim, eu já sei qual é o nome, já sei o que é. Bota o menino para dormir. Bota o menino para dormir. E eu sou provisão. As coisas acontecem você dormindo. Porque você acordado é muito inquieto. Aí ele dá injeção, anestesia, você cai. Quando acorda ele diz assim, eu sou surpresa. Olha o que olha o que eu preparei para você. Eita, juventude da casa do Senhor, te prepara. Deus já preparou tudo. Ah, tá ali. É de quem chegar primeiro. Não é de quem chegar primeiro. Não. Ah, meu Deus. Não. Aquietai-vos. Mas por que eu vou me aquietar? Antes já estava tudo pronto. Está tudo pronto. Mas Senhor, e Satanás? Eu me acerto com ele. Deixe comigo. Mas eu não tenho condição. Você tem a mim. Será que dá? Você tem Jesus. Será que dá? Se dá, levante aí, dê uma glória bem alta. Uma glória bem alta. Dá ou não? Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa eu lhe dizer, aleluia. Esta é Alemenecamassu. Evogada cachaio. Eva como a enemiantecama. Meu Deus, esta é a soberania de Deus. Vai dormir, menino. Está tudo certo. Quer dizer, descanse em mim. Está tudo certo. Aleluia, aleluia. O teu Deus é soberano. Se fechou ali, Ele abre acolá. Se alguém botar o pé, vai ficar sem Ele. Se botar a mão, vai ficar cotó. Porque Ele disse, eu conheço você, já preparei tudo. Assim diz o Senhor. Eu sei, é um desafio, mas esta é a soberania de Deus com a qual nós somos confrontados. Nós somos confrontados. Esta é a soberania de Deus que nos convoca a este mover, que nos convoca ao descanso nele. Esta é
a soberania e o descanso daquele que não é preguiçoso, mas confia que Deus é Deus acima de todas as coisas. Esta é a soberania a qual nós somos convidados, que rechaça, que humilha o nosso orgulho e a nossa impetuosidade de controlar todas as coisas, inclusive o nosso destino. Você não tem futuro para você preparar. O teu futuro já está pronto, já está preparado. Você apenas na emoção da vida vai descobrindo as possibilidades que Deus vai abrindo. E você vai dizendo: é aqui, Senhor, é aqui, por aqui, por aqui. É aqui, é aqui, é aqui. A palavra como um parâmetro, a presença de Deus ali como um pulsão de vida, e você se movendo ao sabor das circunstâncias que Deus vai constituindo para a tua vida, e você vai se movendo. Eu preciso perceber isso. De um Deus que quer fazer e faz tudo o que quer. Um Deus que quer fazer e faz tudo o que quer. Se aqui porventura tem alguém que num lapso de consciência, em função da palavra, se perceba assim, mas não está tudo do jeito que Deus quer. Ô minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, com todo amor e carinho, eu quero lhe dizer: a presença de Deus precisa reacender o teu coração. Estás distante, e não há vergonha em admitir que a gente precisa se reaproximar. E como foi dito ontem, tem um cenário prontinho para você hoje aqui. Aqui tem fogo, tem fogueira de Deus acesa. Te aproxima, aquece, começa e volta a viver, a pulsar e a perceber que você faz parte dessa engenharia. E eu vou terminar dizendo a você: o ano passado você esteve aqui e você voltou aqui, e o teu tamanho não é mais o mesmo. A tua estatura não é mais a mesma. E você precisa ser revestido no nível de corresponder a esta nova estatura. E é exatamente para isso que Deus lhe chamou hoje aqui. E eu não vou sair deste foco. Diz a Bíblia Sagrada que todo ano, diga todo ano. Todo ano Ana pegava uma túnica e levava para o menino. Aleluia. Ela pensava assim: ele não está mais na mesma estatura. Aquela roupinha do ano passado já deve estar apertada. Eu vou aqui costurar uma roupa maiorzinha. Eu sei que ele cresceu, eu sei que ele cresceu. E ela levava a roupa, a túnica. E quando ela olhava para ele, via que ele estava encolhidinho, apertado, que o corpo já não correspondia ao tamanho. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que o que está crescendo em você, dentro de você, enquanto expectativa de Deus, possibilidade em Deus, unção de Deus aí dentro, é muito grande, está crescendo. Você está deixando cada dia de ser um menino, de ser uma menina, e aqui nesta noite, hoje tem túnica nova para você. Hoje Jesus está tirando medida de jovem, Ele está tirando medida das meninas, está tirando medida espiritual da vida de muita gente. E se prepare para novidade, para renovo de Deus nesta noite, para a glória do nome do Senhor, porque estás deixando de ser menina, menino. Quem estiver se sentindo espiritualmente apático, o coração quer, a alma quer, pulsa, mas você se sente fraco, fraca, deixe a igreja lhe ajudar. Aqui não existe críticos, juízes.
Quem somos nós? Deixe a igreja lhe ajudar. Deixe a juventude, o pastor da igreja, o ministério da igreja orar por você. Saia do seu lugar. Vem aqui em nome de Jesus. Tem renovo de Deus hoje para a sua vida. Você nunca mais vai ser esta pessoa que você é, no sentido de uma frieza espiritual. Jesus quer aquecer a tua vida, a tua alma, oxigenar a tua espiritualidade hoje, em nome de Jesus. Venha, saia do seu lugar. Jesus vai acender uma tocha, vai acender a fogueira, em nome de Jesus. Você nunca mais vai sentir frieza espiritual. Venha, em nome de Jesus. Ele diz assim: está tudo pronto. Está tudo pronto. Eu sei que sou pequeno, mas estou ouvindo a voz de Deus, e eu vou responder. Eu sei que sou fraco, mas escuto uma voz que me chama, e eu irei, em nome de Jesus. O meu Deus, que não me perde de vista, me chamou para este congresso, para marcar a minha vida e a minha história hoje. E eu vou responder em nome de Jesus.